Olá pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, doutor em genética e ecologia, especialista na legalização de criatórios comerciais, e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de legalização aqui no Galpão das Aves. Lembrando que o pessoal nos convidou e a gente está fazendo um curso básico de legalização. Se você quer saber mais informações, fique aqui para aprender um pouquinho sobre legalização de criatórios comerciais. Se você quer, também nos segue aí nas nossas redes sociais para trazer mais um conteúdo sobre legalização e sobre criação e manejo. Beleza? Então fiquem atentos aí. Vamos soltar a nossa vinheta aí e depois da vinheta a gente retorna para ter mais conteúdos da aula 3. Bora lá! Beleza, então vamos falar aí se você gosta desse assunto, se você está interessado aí, pessoal do Galpão das Aves, esse me convidou para fazer esse curso, a gente está aqui gravando a aula 3 para vocês ficarem sabendo sobre um pouquinho sobre legalização. Então, se você gosta desse assunto e quer saber um pouco mais sobre legalização, também você pode estar nos seguindo aí nas redes sociais, aí no nosso YouTube, no @criador pro oficial, também lá no YouTube, no Instagram, no @criadorpro.off e lá no Facebook Criador Pro Oficial. Você também pode encontrar a gente no www.legalizaçãodecriatórioscomerciais.com. Beleza? Então bora aí, vamos falar um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje. Então o nosso assunto de hoje, da aula de hoje, é documentações necessárias para a abertura de um criatório comercial. Nossa aula 3. Beleza? Vamos falar um pouquinho do que é necessário para a gente preparar de documentos para a gente estar encaminhando para os órgãos ambientais, para você conseguir dar entrada no seu processo de legalização. Lembrando que cada estado, cada região pode exigir documentos a mais ou a menos de acordo com suas próprias instruções normativas. Então, como o Brasil, a legalização ela passou para os estados, então cada estado pode exigir uma quantidade de documentos diferentes. Então é sempre bom você consultar o seu estado e solicitar o checklist, que é a lista de documentos necessários para a finalidade da legalização de criatórios comerciais, tanto de animais silvestres, exóticos ou domésticos, tá bom? Então vamos lá dando continuidade aqui ao nossa apresentação. Então quais são? Primeiro, você vai ter que providenciar a lista de documentos pessoais seu, né? Então a gente tem duas opções de abertura de criatório comercial. Nós temos a opção de abrir como pessoa jurídica, abrir um CNPJ e também abrir como pessoa física, se você for um produtor rural. Então, para ambas, você vai ter que providenciar os seus documentos especiais ou documentos pessoais de quem vai ser feito o processo de legalização do criatório comercial, quem vai ser o dono do criatório comercial. Então, cópia dos seus documentos especiais, CPF, RG e carteira de motorista, o seu comprovante de endereço do proprietário, não precisa ser do criatório, sim do proprietário. Se for o mesmo, se for o endereço do criatório e o do proprietário morar no mesmo local, pode ser um único, tá? Lembrando que esse comprovante de endereço, ele precisa ser atualizado, ele precisa ser pelo menos dos últimos 3 meses, tá? Se você não tem comprovante de endereço no seu nome, você vai ter que fazer uma declaração registrada em cartório do proprietário dizendo que você mora nesse endereço, tá bom? E esse comprovante de endereço pode ser conta de luz, água, e tem que estar no nome do proprietário ou da empresa, caso for em pessoa jurídica, tá bom? Outra coisa muito importante que você vai ter que apresentar, além dos seus documentos pessoais e comprovante de endereço, você vai ter que apresentar o seu cadastro técnico federal de pessoa física junto ao IBAMA, né? Uma vez que você quer ter essa atividade, como é uma atividade de criação de animais, ela se enquadra dentro do cadastro técnico federal como utilização de recursos naturais, atividades potencialmente poluidoras, então exige um cadastro técnico federal. E é através do seu cadastro técnico federal de pessoa física que você vai conseguir, se for a área rural, todo o processo de legalização, se for a área urbana,
como pessoa jurídica, você vai precisar ter esse cadastro de pessoa física para poder fazer o cadastro da sua empresa junto ao IBAMA, tá? E uma vez que você faz o seu cadastro federal de pessoa física junto ao IBAMA, você vai emitir lá o certificado de regularidade e o comprovante do seu registro do Cadastro Técnico Federal, que a gente chama de CTF, para você ser apresentado como os documentos obrigatórios na hora de você montar o seu processo de legalização, tá bom? Outra coisa muito importante é que se você vai abrir, né, uma empresa, se for em área urbana, ou se você quiser abrir em área rural como empresa, em CNPJ, você vai ter que ter todos os documentos para a abertura da empresa, né, para a abertura do seu criatório. Então, cartão do CNPJ da empresa, o contrato social da empresa, os comprovantes de endereço, onde vai ser o criatório, se for o mesmo do proprietário, não há necessidade. Lembrando que é os mesmos comprovantes, conta de luz, água, que tem que estar também no nome do proprietário do criatório ou no nome da empresa, já na pessoa jurídica. Lembrando que se a propriedade não é sua, você vai precisar do comprovante do uso do local, então você tem que ter ali o contrato de locação, contrato de compra e venda, escritura e todos os documentos da propriedade. Se for a área rural, você ainda tem que ter o CAR e a outorga da água. Outra coisa muito importante, você, para dar início ao processo de legalização, você precisa do uso e ocupação do solo, que ou viabilidade financeira ou alvará da empresa emitido pelo órgão municipal autorizando essa atividade definido no criatório, tá? Então é muito importante que a primeira licença, na verdade, a primeira autorização que você vai precisar é esse uso e ocupação do solo junto à prefeitura. Sem esse documento, você não dá entrada em nenhum processo, você nem dá continuidade no seu processo de licenciamento ambiental, tá bom? Você também vai precisar, em alguns casos, é obrigatório para você conseguir o uso e ocupação do solo, a alvará, você vai precisar do alvará da vigilância sanitária, quando for necessário. Como é área urbana, você vai ter vizinhos, vai ter outros indivíduos ao redor, possivelmente a prefeitura vai exigir o alvará da vigilância sanitária, dizendo que o seu criatório não vai ter nenhum tipo de problema de transmissão de doenças, nenhum tipo de situação, então você vai precisar desse alvará da vigilância sanitária. Você também vai precisar da licença de funcionamento do órgão agropecuário do seu estado, então você tem que fazer um cadastro lá no setor agropecuário, porque é onde vai passar toda a declaração do seu plantel, onde você vai fazer as solicitações das guias de transporte, e você precisa declarar também lá, porque como é uma atividade de criação de animais, o órgão agropecuário do seu estado ele também tem que liberar essa atividade. Você tem que ter todas as certidões negativas junto à Receita Federal, a secretarias de fazenda, ao próprio IBAMA, né? E você ainda tem que ter, no caso da empresa, né? No caso da abertura da sua empresa, no CNPJ, você ainda vai ter que fazer o cadastro técnico federal de pessoa jurídica junto ao IBAMA e emitir o certificado de regularidade e o comprovante de inscrição. Esses são os documentos básicos para dar início ao processo de licenciamento, né? Então, às vezes, essa parte aqui dos documentos pessoais é muito rápido, né? É fácil fazer. Você tem os seus documentos, tira a cópia. Lembrando que todas as cópias devem ser autenticadas, todas elas devem ser escaneadas em PDF. Não pode ser foto, tem que ser escaneada em PDF e autenticadas. E no caso dos documentos da empresa, para você abrir a empresa, ter um cartão de CNPJ, alvará, você vai precisar dar entrada na prefeitura, na Secretaria da Fazenda Municipal, para você conseguir ter a sua inscrição municipal, a sua inscrição estadual, a sua inscrição federal junto aos órgãos que você tem como pessoa jurídica, né? Então, possivelmente você vai ter que contratar um contador, na grande maioria das vezes. Claro que se você for abrir um MEI, o MEI ele pode ser utilizado para a criação comercial também, só que o MEI não emite alvará e não emite o uso e ocupação do solo na grande maioria dos municípios do Brasil. Então, se você emitir um MEI, você vai ter que fazer uma solicitação à prefeitura, uma consulta à prefeitura do uso e ocupação do solo, tá bom? Então aí a gente tem uma substituição. Lembrando que aí todos esses cadastros que você vai fazer na vigilância sanitária, no órgão agropecuário e até mesmo no IBAMA, você precisa fazer ou presencial ou online, na grande maioria já pode ser feito online, e você vai ter que encaminhar uma série de documentos para fazer a liberação desses seus cadastros, tá bom?
Então, essa é a primeira parte burocrática de todo o processo de licenciamento, juntar essa documentação necessária para que você consiga dar entrada no processo de licenciamento ambiental. Então, aí você precisa aí do seu cadastro, né, nacional de pessoa jurídica. Caso você vai abrir a empresa, né, se você for fazer como produtor rural, não há necessidade disso aqui. Então você precisa estar sempre prestando muita atenção nessa lista de documentos. Então você precisa estar preparado. Então também os documentos da empresa, todos em PDF, digitalizados, os comprovantes de endereço e os certificados também de preferência, todos eles autenticados. Se você vai abrir em pessoa física como produtor rural em área rural, você vai ter que ter o cadastro como produtor rural no órgão competente, vai ter que emitir esse cadastro lá, você vai ter que comprovar o endereço onde fica o seu criatório, do mesmo jeito, né? Então conta de água, luz, nome do proprietário ou da propriedade rural, né? Se tiver no nome de outra pessoa, a propriedade rural vai ter que fazer essa declaração, né? Ou até mesmo um contrato de locação. O comprovante do uso do local, contrato de locação, compra e venda, escritura. Você precisa ainda ter o CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural. Você precisa ter todas as certidões da propriedade e como produtor rural totalmente sem nenhum tipo de restrição. Você vai também ter que fazer o termo de uso e ocupação do solo junto ao órgão agropecuário, que é muito mais simples de conseguir do que em área urbana. Você tem que fazer o licenciamento funcional junto ao órgão agropecuário. Todo produtor rural geralmente tem esse cadastro lá. As certidões negativas do proprietário da empresa, do criatório, quem vai ser feito o nome do criatório, tá bom? Isso é uma coisa muito importante. Se a escritura, todos os documentos da propriedade rural não estiver no seu nome, você vai ter que fazer documentos do proprietário declarados em cartório que você vai utilizar aquela área, até mesmo podendo fazer até um contrato de uso daquela propriedade, de locação, para poder facilitar todos os trâmites legais. E também tem que ter o cadastro pessoal de pessoa física junto ao IBAMA, com a certidão de regularidade e o comprovante de inscrição. Então, isso são os documentos para cada atividade. Então, tem que ter os seus documentos pessoais. Se vai ser pessoa jurídica, tem que ter todos aqueles documentos para abertura de empresa, todos os documentos de empresa. Se for propriedade rural, tem que ter todos os documentos como produtor rural e da propriedade, todos eles certinhos na propriedade rural e do produtor rural, tá bom? Então isso é obrigatório. Sem esses documentos, sem essas comprovações, sem os usos e ocupação do solo, sem os cadastros e sem o CTF, você não consegue fazer todo o processo de licenciamento. Você pode também contratar uma empresa que vai fazer todos esses cadastros, vai te auxiliar em todos esses cadastros e para conseguir todos esses documentos. Por exemplo, se você abrir uma empresa jurídica, contador é a pessoa mais indicada. Se for na propriedade rural, você tem que procurar aí o próprio órgão agropecuário, ele vai te ajudar a providenciar todos esses documentos, né? Nós temos vários aí que auxiliam os produtores rurais. Ou você contratar uma empresa de licenciamento ambiental que vai te auxiliar em todos esses processos, como você conseguir cada um desses documentos, tá bom? Então, aí você tem que ter lá no Ministério da Agricultura e Pecuária, você tem que ter no mapa, né? Tem que ter todas as seus cadastros no INCRA, você tem que ter o CAR, você tem que ter tudo certinho, toda a documentação certa para conseguir também a sua atividade, a liberação do seu criatório em área rural. Beleza? Então, ó, você tem que ter ali ó, as consultas de viabilidade, você tem que ter uso e ocupação do solo. Então, essas consultas são feitas na prefeitura e no órgão agropecuário e também na Secretaria do Meio Ambiente. Então, vai depender de cada município, mas elas são obrigatórias. Esse é as primeiras consultas que você tem que fazer, ou uso e ocupação do solo, ou viabilidade financeira, na Secretaria da Fazenda, que é onde você abre, na Secretaria da Agropecuária e também na Secretaria do Meio Ambiente do seu município. Tá? Então são os 3 caminhos que você tem que fazer essas primeiras consultas para liberação do seu município, dizendo, ok, você pode ter a atividade de criação de animais exóticos lá no seu endereço, na sua localidade que você quer ter. Tendo esses documentos, a gente passa a segunda etapa do licenciamento ambiental, tá bom? Então aí você vai procurar nas suas prefeituras, conseguir esses documentos, cada estado tem um local diferente, você vai ter que dar entrada, esperar aguardar a análise deles, alguns
municípios você vai apresentar documentação, projetos, alguns municípios têm que pagar taxas, alguns municípios vão fazer a vistoria do seu local antes de liberar qualquer tipo de documento. Por exemplo, alguns municípios para abertura de empresa precisa da vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Você precisa ter o alvará do Corpo de Bombeiros ainda e da Vigilância Sanitária para liberação da documentação. Então, aí vai depender muito de cada município, de cada local que você pretende montar o seu criatório, tá bom? Lembrando que depois de toda essa parte de documentações exigidas por lei, essa parte inicial, você vai ter que começar a providenciar todos os documentos necessários para serem encaminhados junto aos órgãos ambientais que vão fazer todo o processo de licenciamento do seu criatório comercial. Então, a primeira coisa são os documentos. Uma vez que você conseguiu juntar todos esses documentos, você vai partir para os projetos que o criatório deve apresentar, que são documentos necessários para você conseguir as suas autorizações. Esses projetos você vai ter que procurar também na sua região ou contratar uma empresa que desenvolva esses projetos e te entregue de acordo com o que os órgãos ambientais exigem para que você consiga a sua liberação. Então, o primeiro projeto é o projeto arquitetônico. Esse projeto arquitetônico ele tem que ser feito de acordo com todas as regulamentações que o Estado exige para a liberação de um criatório comercial. Ele precisa estar com os memoriais descritivos das instalações e tem que estar com o cronograma de execução das etapas e de construções de cada ala, de cada parte do seu criatório. Tudo isso tem que ser assinado por um engenheiro ou arquiteto, que vai emitir uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, porque ele que está executando esses projetos para você. Então é obrigatório você ter esses projetos todos e, além disso, a ART, né, de responsabilidade por esses projetos de um engenheiro e um arquiteto. Então você vai ter que contratar alguém que faça isso. Lembrando que você tem que ter sempre cópia de tudo que você conseguir arquivadas, né, para futuras vistorias e demais utilizações. Depois você vai precisar contratar um biólogo para fazer todos os projetos técnicos que devem ser encaminhados por órgão ambiental para serem aprovados. Em cima das instalações do projeto arquitetônico, o biólogo vai fazer o projeto técnico, que é o projeto de manejo, o projeto financeiro, o higiênico sanitário, o de reprodução, o de biossegurança, o projeto de quarentena e de demais projetos. Geralmente são 6, 7 até 8 projetos que o biólogo vai ter que fazer para serem entregues para o órgão ambiental. Também todos esses projetos também devem ser assinados e ter uma ART, também um termo de responsabilidade técnica por esses projetos. E além disso, o responsável pela elaboração desses projetos, que vai ser o biólogo, ele tem que ter especialização nessa área. Ele precisa entender de tudo que é necessário, que o órgão ambiental exige que você apresente de projetos técnicos para que facilite a liberação. Então, os projetos técnicos são baseados na parte arquitetônica e em toda a legislação ambiental que é exigida naquele estado, naquela região, para você conseguir a sua autorização. Tá bom? E aí você vai ter que apresentar os projetos arquitetônicos, no caso, os projetos de planta baixa, cortes, os projetos de fossa séptica, de sumidouros, de caixas de gordura. Então você tem que apresentar uma série de projetos aqui arquitetônicos para você conseguir a sua liberação. Se você vai construir do zero, é mais tranquilo, porque aí você vai sentar com o seu arquiteto, vai sentar com a pessoa que vai fazer os seus projetos e vai falar como você quer, de acordo com os tamanhos, com a infraestrutura, e aí você vai fazer. Caso você já tenha o seu criatório, você vai ter que chamar uma pessoa e para que ela vá lá e faça análise do seu criatório, que você consiga passar todas as informações para que ele consiga fazer o projeto exatamente de acordo com o que é o seu criatório. E aí, assim, essa parte do projeto arquitetônico é muito importante que a pessoa que vai fazer, que ela saiba sobre as normativas para a criação de animais. Por quê? Ela não pode simplesmente replicar as instalações sem te orientar se está correta ou não para aprovação. Então, a esse momento é o momento de você ajustar as suas instalações, caso você já tenha elas construídas, né?
Então você tem que ajustar pela quantidade de recintos, por que é obrigatório ter no projeto, para que você consiga entregar e adaptar o seu criatório a tudo o que a legislação necessita. Então esse momento é um demorado porque às vezes você vai ter que contratar uma empresa que saiba fazer isso. Não é um arquiteto, um engenheiro, ele vai saber fazer a parte de desenho. Agora, tudo que é necessário, que o órgão ambiental exige de instalações, de infraestruturas em cada projeto desses, somente quem é especializado nessa área. Então é muito importante você contratar alguém que é especializado nessa área, tá bom? Depois você vai juntar todos os cadastros e comprovantes, né? Então o cadastro técnico federal junto ao IBAMA, o cadastro do órgão agropecuário, o cadastro da prefeitura, né, na agricultura, na fazenda e no meio ambiente, os cadastros na Secretaria do Meio Ambiente, o cadastro da vigilância sanitária e os cadastros junto aos conselhos de classe dos responsáveis técnicos dos criatórios, porque alguns estados exigem que a empresa, se for pessoa jurídica, que a empresa também tenha um cadastro junto ao conselho de classe do responsável, para ele poder emitir a nota. E aí, tudo isso você vai ter juntado, toda essa documentação, mais todos os projetos, e aí a pessoa, o responsável pela elaboração de tudo que você contratou para fazer a legalização, vai dar entrada e solicitar as taxas, encaminhar a documentação e solicitar a autorização prévia, a autorização de instalação e a autorização de manejo. Então, sempre junto ao órgão ambiental. A maioria dos estados, o processo ele é trifásico, que a gente chama. A AP, que é a autorização prévia, a AI, que é a autorização de instalação, e a AM, que é a autorização de manejo. Então, tudo isso vai ser feito pelo responsável que você está contratando para fazer o seu licenciamento. Então, aí você vai apresentar aqui o cadastro técnico federal, que você tem que apresentar. Você tem que apresentar aqui o certificado, né, de regularidade, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Você tem que apresentar os responsáveis pelo criatório, que é a RT do engenheiro ou arquiteto com as plantas e memoriais, a RT do biólogo dos projetos técnicos. Você tem que apresentar ainda a RT do responsável do criatório, que vai assinar como responsável permanente do seu criatório, que pode ser biólogo, veterinário ou zootecnista em alguns casos bem especiais, se o curso de zootecnista prepara ele para essa atividade. E tem que ter, se o seu responsável técnico não for o médico veterinário, você vai ter que ter uma declaração do médico veterinário que vai prestar serviço, ou de uma clínica veterinária que vai prestar serviços de assistência veterinária ao seu criatório, tá bom? Então são documentos obrigatórios que devem ser apresentados para você conseguir as suas autorizações. Então aqui, ó, anotação de responsabilidade técnica, você precisa ter tudo isso. Depois você vai partir para as listas, né? A lista completa das suas matrizes, todos os animais que você vai adquirir devem ter vindo de criatórios comerciais, com nota fiscal, certificado de origem. Os animais que você tiver como que vão ser utilizados como suas matrizes para você dar entrada e abertura do seu criatório, é importante que todos ou a grande parte deles tenham. Você vai ter que ter a cópia das notas fiscais, a cópia dos certificados de origem. Animais que não têm nota, é muito importante que você apresente, faça uma lista completa dos anéis com as respectivas declarações de origem, caso eles vieram de uma associação, de um criador amador. Você tem que ter um laudo para fiel depositário, você tem que fazer uma solicitação junto a essa lista que você quer ficar com esses animais no seu criatório e se responsabiliza e quer ficar como fiel depositário. Lembrando que alguns estados já não estão mais aceitando animais sem nota e sem certificado de origem, tá? Mas a gente pode fazer a solicitação. Uma vez aprovado, esses animais vão fazer parte do seu plantel, mas não podem mais ser comercializados. Todo animal que vier como fiel depositário, você não pode comercializar, só pode vender os filhos dele, tá? Em alguns casos, filhos dos filhos, dependendo da espécie, tá bom? Então é muito importante a gente entender todo esse negócio. E aí, uma vez que você tem tudo isso, você vai dar origem às suas licenças, né? Então, as cópias das licenças que você já conseguiu, ou dos protocolos realizados e de todas as taxas pagas. Então, a licença na vigilância sanitária, você já tem que ter ela, ou tem que ter dado entrada com o protocolo. Às vezes vai gerar taxa, às vezes não. A licença no órgão agropecuário também, com o certificado, ou geralmente é um alvará ou um certificado. As licenças ambientais dos municípios, que é o uso e ocupação do solo, autorizando essa atividade do seu município, o alvará.
No caso de algumas empresas, vai precisar dos bombeiros, porque em algumas áreas urbanas, para liberar o alvará, vai precisar do projeto dos bombeiros, da TACIM e dos conselhos de classe, tá? Que são as ARTs. Tendo tudo isso em mão, você vai fazer todos os trâmites, todas as solicitações, né? Então aí aqui a gente tem a licença de renovação para o funcionamento do estabelecimento, que é, no caso, as utilizações dos alvarás, a gente está falando de órgãos agropecuários, você tem que ter as autorizações prévias, já solicitadas aos órgãos ambientais, no federal, no IBAMA e no seu município, antes de você dar continuidade em todo o processo. Então aqui, para a gente entender um pouquinho, a gente está falando basicamente de uma lista de documentos que são necessários para você fazer todo o seu processo de legalização. Então essas listas, elas são alteradas, elas são mudadas de acordo com o estado, de acordo com o que cada estado exige. Alguns exigem um pouco menos, outros exigem um pouco mais, mas você não vai fugir de ter que ter todos esses documentos para poder ter o seu criatório comercial. E tudo isso gera bastante custo, porque cada taxa, por exemplo, vai abrir uma empresa, se você não puder abrir como MEI, você vai ter que abrir como Simples Nacional. Vai ter que pagar um contador, vai ter que pagar o contador por mês, vai ter que pagar o alvará, vai ter que pagar as taxas de cadastro dessa empresa. Se tiver que ter o laudo dos bombeiros para liberação, você vai ter que pagar o projeto dos bombeiros. Então, cada coisinha pode ir encarecendo os custos, tá bom? Mas os custos são geralmente para você, da parte documental, a abertura da empresa e todos os cadastros e as licenças que você vai ter em cada órgão desses que a gente falou, e depois as taxas que você vai ter junto ao órgão ambiental, que é a taxa da licença prévia, a taxa da licença de instalação e a taxa da licença de manejo. Alguns estados só têm uma taxa, só que é a última, que é a taxa de manejo final. Alguns estados têm as três. E alguns estados ainda têm a taxa da vistoria. Tá? Então isso varia de estado para estado. Tem alguns estados que é uma única licença só, que é uma licença única, mas a maioria dos estados são 3 licenças que você precisa ter. Além disso, os custos, além de todo o processo de licenciamento e as taxas, você vai ter que pagar as plantas arquitetônicas e os projetos técnicos e vai ter que pagar o responsável técnico, que esse é o custo mais elevado, né? Que é o custo que você vai ter que pagar por mês a partir do momento que ele assina as ARTs. Então, sempre a partir do momento que ele assina, que ele passa a ser o responsável pelo seu criatório, não quando é liberado o criatório, e sim quando ele dá entrada como responsável. A partir daquele momento, você vai ter que pagar ele, ou você vai combinar com ele para pagar depois, ou vai ter que começar a pagar naquele momento. A maioria dos responsáveis técnicos cobram por mês, e a maioria pode ser pago de uma vez só o ano inteiro, que você pode ganhar um descontinho ali, tá bom? Então são essas as taxas, são essas as licenças. Lembrando que a gente está aqui na aula 3 desse curso sobre legalização aqui do Galpão das Aves, que os nossos amigos nos chamaram para nos ajudar. Lembrando que eu sou o Dr. Paulo, biólogo especializado na legalização de criatórios comerciais. Não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais. E se você que tiver mais informações, quer saber um pouco mais, além desse curso que está aí dentro do pessoal do Galpão das Aves, você também pode entrar em contato com a nossa empresa, que é a Criador Pro. Lembrando que você pode também entrar lá pelo site www.legalizaçãodecriatórios.com e lá você vai ter tudo o que é necessário para fazer a legalização do seu criatório. Beleza? Então, fiquem atentos, aguardem a nossa 4ª aula. Valeu e até o nosso próximo encontro.